Oi, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática, iniciando o livro 2, unidade 7. Por gentileza, livro 2 e caderno na mão, ok? Então, por favor, abram o livro 2 na página 6 e 7, na abertura da nossa unidade 7. Hoje vamos começar os estudos no livro 2 de matemática. Você já aprendeu muita coisa ao longo dos últimos anos sobre as operações de adição e subtração. E nessa unidade relacionaremos essas operações com conhecimentos de álgebra, uma área da matemática relacionada a regras gerais dos números e operações. Então, vamos nessa, galera? Então, a unidade 7, ela vai explorar as operações de adição e subtração e a álgebra. Então, observem na abertura, ela está trazendo várias operações que envolvem números naturais, números fracionários e números decimais. Que nós já estudamos nos anos anteriores e também esse ano. Okay? O que eu sei? Vamos analisar aí o que eu sei. Quais operações matemáticas há na imagem? Então, quais operações que nós conseguimos visualizar na imagem apresentada nessa abertura? As operações de adição e subtração com números naturais, fracionários e também números decimais. Quais dessas operações você sabe resolver? Eu acredito que vocês sabem resolver as duas, tanto a adição quanto a subtração, né, galera? Escreva o seu resultado das operações que você conseguiu resolver em seu caderno. Então, vocês irão pegar o caderno de matemática para resolver essas operações apresentadas na nossa abertura, ok? E qual é o valor do quadrado na cor laranja? E qual é o valor do quadrado na cor azul? Também iremos resolver, né, essas operações no nosso caderno. Então, galera, peguem o caderno e coloquem o cabeçalho conforme o próximo slide. Agora, pessoal, no caderno, essa atividade vocês irão realizar nele, no caderno. Então, coloquem o cabeçalho, coloquem o título, livro 2, unidade 7, as operações de adição e subtração e álgebra, páginas 6 e 7. Por favor, escrevam, resolva e escreva o resultado das operações apresentadas nas páginas 6 e 7. Então, vamos lá, começando pela primeira. Nós temos 2.340 menos 1.000. Quanto nós obtemos? 1.340, né? Sempre eu começo das unidades, depois das dezenas, centenas, unidade de milhar e assim por diante. Sempre nós começamos uma operação da direita para a esquerda, respeitando as ordens. Depois, apareceu uma subtração com frações. Então, eu tenho 3/8 menos 1/8. Como que eu resolvo? Como os denominadores são iguais, eu conservo o denominador e vou subtrair os numeradores, porque é uma subtração. Então, 3 menos 1, 2. Obtenho 2/8. 2/8, nós conseguimos simplificá-la. Por quanto? Por 2. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. Os termos têm que ser simplificados pelo mesmo fator. Então, 2 dividido por 2, eu obtenho 1. 8 dividido por 2, eu obtenho 4. Ou seja, nós conseguimos simplificar a fração 2/8, chegando na fração 1/4, que é irredutível, e que é também uma fração equivalente.
a 2/8. Lembram desses conceitos de frações equivalentes e frações irredutíveis, né? Frações equivalentes é que elas vão ter o mesmo valor. E frações irredutíveis é que eu vou reduzindo até não conseguir mais simplificá-la. Portanto, 1/4 é uma fração irredutível porque eu não consigo mais simplificá-la, ok? A próxima operação que aparece é 543 menos 43. Então, 3 menos 3, 0. 4 menos 4, 0. E 5 menos 0, porque se não tem, eu posso acrescentar aqui as ordens, né? Com o zerinho. Então, 5 menos 0, 0. Obtém 500. Ou seja, 543 menos 43 é igual a 500. Agora, nós temos uma operação com números decimais. O que são números decimais? Número com vírgula. Então, eu tenho 0,5 mais 0,7. Galera, eu sempre tenho que respeitar as ordens. Então, décimo debaixo de décimo, vírgula debaixo de vírgula, a parte inteira debaixo da parte inteira. Começo sempre da direita para a esquerda. 5 mais 7, 12, sobe 1. 1 mais 0, 1. Abaixo a vírgula na mesma posição, ok? Então, 0,5 mais 0,7 é igual a 1,2, ok? Ou eu também poderia ler como 1 inteiro e 2 décimos. Agora, eu tenho uma operação que uma das parcelas não tem o número e nós temos que encontrá-la, né? Então, eu tenho 10 mais o quadrinho laranja é igual a 13. Galera, como é uma adição, para que eu encontre o valor do quadrinho laranja, o que eu tenho que fazer? A sua operação inversa. Então, eu vou fazer quadrinho laranja vai ser igual a 13 menos 10, porque aqui eu não estou adicionando, né? Uma adição, e a operação inversa de adição é a subtração. Então, 13 menos 10, o quadrinho laranja é igual a 13. E se eu substituir esse valor que nós encontramos para o quadrinho laranja, no quadrinho laranja eu vou obter o resultado da igualdade. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Então, a nossa resolução está corretíssima. Depois, nós temos uma outra operação com o quadrinho azul, que é uma subtração. Quadrinho azul menos 5 é igual a 15. Bom, se eu estou subtraindo a operação inversa para que eu encontre o valor do quadrinho, vai ser a adição, porque a operação inversa de subtração é a adição. Então, como que ficaria? Quadrinho azul é igual a 15, que é o resultado, mais 5, que eu estou aplicando a operação inversa de subtração. Portanto, o quadrinho azul é igual a 20. E se nós substituirmos no quadrinho azul 20 menos 5, obtenho 15. Portanto, a nossa resolução está correta, ok? Essa parte que não tem os valores, né, e estão os quadrinhos, nós chamamos de álgebra, porque eu tenho um valor que é desconhecido e eu tenho que encontrá-lo. E nós encontramos dessa forma, galera, ok? Depois, o que ele trouxe? 1/5 mais 3/7. Como que eu resolvo uma fração, né? A adição de frações cujos denominadores são diferentes. Nós temos que encontrar em ambas as frações que estão relacionadas na adição a sua fração equivalente que tenha o mesmo denominador, para que eu consiga depois obter a adição, ou seja, efetuar a adição. Então, galera, observem. A primeira fração é 1/5 e a segunda é 3/7. Para que eu encontre as frações equivalentes, no caso, a fração equivalente a 1/5, com o mesmo denominador da fração equivalente a 3/7, sugestão. A primeira fração, que é 1/5, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 7.
Então, 1 vezes 7, 7. 5 vezes 7, 35. E a segunda fração, que eu tenho que ter o mesmo denominador que a primeira? Vamos multiplicar pelo denominador da primeira fração, que é o 5. Então, 3 vezes 5, 15. 7 vezes 5, 35. Olha, encontramos as frações equivalentes, cujas têm o mesmo denominador. Agora, eu posso efetuar a adição? Sim, para que eu consiga efetuar a adição entre frações, sempre os denominadores têm que ser iguais. Então, eu conservo o denominador, que é o 35, e somo seus numeradores. 7 mais 15, 22. 22 35avos. Essa fração, tem como eu reduzi-la, simplificá-la? Não tem como. Então, ela já está na fração irredutível, ok? E a última operação que aparece é 85 centésimos menos 35 centésimos. Então, eu tenho que respeitar sempre as ordens, né? Centésimos debaixo de centésimos, décimos debaixo de décimos, parte inteira debaixo de parte inteira e vírgula debaixo de vírgula. Então, 5 menos 5, 0. 8 menos 3, 5. Abaixo a vírgula na mesma posição, 0 menos 0, 0. Então, 0,85 menos 0,35 é igual a 0,50. Ok? Página 8. Ela traz a adição e a subtração no dia a dia. É muito comum encontrarmos situações em que precisamos resolver operações de adição ou subtração em nosso cotidiano. Então, vamos ver os exercícios que envolvem situações problemas. Primeiro, considere os exemplos de situações a seguir e resolva cada uma delas utilizando as estratégias de cálculo que preferir. A letra A. Thalita foi comprar alguns produtos no mercado. Qual cédula ela deve usar para pagar a conta? Então, vamos primeiramente verificar quanto que a Thalita gastou. Então, ela comprou um produto de R$ 39,99 mais um produto de R$ 29,99 mais um outro produto de R$ 15, que ao efetuar a adição, obtém-se um valor total de R$ 84,98. Então, a Thalita, ela tem 3 cédulas na carteira, sendo uma de R$ 100, uma de R$ 50 e uma de R$ 10. Se ela gastou R$ 84,98, a cédula que ela deve usar para pagar a conta será a cédula de R$ 100. Então, ela deve usar a cédula de R$ 100. Galera, e ao armar a continha, vocês devem sempre colocar parte inteira, debaixo de parte inteira e parte decimal de parte decimal. Vírgula debaixo de vírgula, não esqueçam disso, ok? Página 9, letrinha B. Júlio está aguardando o início de uma aula na academia. Quanto tempo Júlio deve esperar até o início da aula? Então, olha só, o relógio está marcando 10h10. E olha o pensamento de Júlio. Quanto tempo falta para começar a aula das 11 horas? Então, pessoal, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Mas não são 10 horas. Então, não é bem 1 hora, né? Então, eu vou pegar 60 menos 10 para verificar quantos minutos ainda faltam para começar a aula das 11 horas. Então, 60 menos 10 é igual a 50. Portanto, faltam 50 minutos para o início da aula. A letra C. Marcelo foi comprar banana e laranja no hortifruti. Quantos quilogramas de fruta Marcelo comprou? Então, verifiquem a primeira balança. 1,100 kg corresponde a 1 kg e 100 gramas de bananas.
E ele comprou 2,300 quilogramas de laranja, que equivale a 2,3 kg de laranja. Portanto, para descobrir quantos quilogramas de fruta Marcelo comprou, nós temos que efetuar a adição. Então, 1,100 mais 2,300, que vai ser igual a 3,400. Portanto, Marcelo comprou 3 quilogramas e 400 gramas. Página 10, item D. Carmen trabalha na bilheteria do metrô. Quantos bilhetes sobraram na bilheteria em que ela trabalha? Então, olha o pensamento de Carmen. No início do dia, havia 13.567 bilhetes e foram vendidos 7.494 bilhetes. Então, quantos bilhetes sobraram na bilheteria em que ela trabalha, em que a Carmen trabalha? Então, para descobrir quantos bilhetes sobraram, nós vamos ter que efetuar a subtração. 13.567 menos 7.494. Então, nós temos que armar a conta, né, o algoritmo usual, e colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar, dezena de milhar debaixo de dezena de milhar e assim por diante. Vou começar pelas unidades. Então, 7 menos 4, 3. 6 não dá para tirar 9, reagrupo da centena. Fica 4 e 16 dezenas. 16 dezenas menos 9, né? Ou seja, 16 menos 9, eu obtenho 7. 4 menos 4, 0. 3 não dá para tirar 7, reagrupo da dezena de milhar. 13 menos 7, obtém-se 6. Então, sobraram 6.073 bilhetes na bilheteria em que Carmen trabalha. O exercício 2. Quais problemas do exercício 1 você resolveu fazendo uma estimativa? Explique. Então, galera, aí vocês que vão analisar quais foram os itens que vocês resolveram fazendo uma estimativa. Na minha opinião, né, utilizaram uma estimativa no problema A, porque não era necessário saber o valor exato da compra para descobrir qual cédula Thalita deveria utilizar. Bastava saber que ela ia gastar mais de R$50 e menos de R$100. Então, na minha concepção, foi no item A, no probleminha apresentado no item A, ok? Terceiro, quais problemas você resolveu utilizando o cálculo mental? Explique. Então, quais que nós poderíamos efetuar o cálculo mental? Calcularam mentalmente as respostas dos problemas B e C. No problema B, para descobrir quantos minutos há entre 10 horas e 10 minutos e 11 horas. Então, basta fazer 60 menos 10, que é igual a 50. No problema C, porque 1 kg mais 2 kg é igual a 3 kg, e 100 gramas mais 300 gramas é igual a 400 gramas. Logo, a resposta é 3 kg e 400 gramas, ou 3,400 kg. Questão 4. Quais problemas você resolveu utilizando um algoritmo? Explique. Então, em qual problema que nós utilizamos, né? Um algoritmo para calcular a resposta do problema D, porque nessa situação é necessário descobrir a quantidade exata de bilhetes que sobraram. Então, foi no probleminha do item D que nós utilizamos um algoritmo para calcular, ok? Assim, galera, nossa aula termina por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande beijo a todos!